dia, crianças. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é dia 22 de maio de 2020. Hoje é sexta-feira, o final de semana tá chegando, mas nós temos que ficar em casa, né? Não podemos passear, não podemos sair, né? Mas tem bastante coisa para fazer em casa, né? Agora que esses monte de livros que vocês receberam, né? Bastante tarefa, né? Dá para descansar, dá para fazer tarefa, né? Dá para fazer um monte de coisa. Então hoje a nossa aula é aula de ciência, tá? Vocês pegam lá o livro de ciência de vocês. Tá aí. A prof sempre está lendo, né, na abertura do livro, o recadinho do autor. Só que hoje a prof não vai ler, mas vocês leiam aí em casa, porque tem bastante de coisa para ler hoje, né? Aí vocês leiam aí o recadinho do autor, né? Daí agora lá na unidade 1, os seres vivos, passados e presentes. Então, aqui nós estamos vendo um ser vivo do passado, né? Que é um dinossauro, né? Um dinossauro bem grandão. Então, vamos lá. O que eu sei? Qual seres vivos você reconhece na imagem? Então, como o prof acabou de falar, um dinossauro, né? Os animais representados existem ainda hoje? Não, o dinossauro não existe mais, né? Ele está extinto. Como eles se locomoviam? Eles se locomoviam andando, né? Eles tinham pernas, um tinha 4 pernas, outros tinham 2 pernas. Este daqui, ele só tem 2 pernas. É aquele que tem 2 pernas e tem aqueles 2 bracinhos assim, né? Mas tem uns que tem 4, tinha 4 pernas. Quais alimentos eles comiam? Eles comiam folhas, né? Vegetais, folhas das árvores. O que há embaixo do maior animal representado na imagem? Vocês podem olhar lá no livro, ó, lá embaixo tem ovos de dinossauro. Olha o tamanho dos ovos, né? Imagina um dinossauro desse tamanho, devia ter um ovo enorme. Daí, todos os animais têm filhotes da mesma maneira? Todos os animais põem ovos? Não, né? Uns nascem da barriga da mãe. Então, isso nós vamos ver lá na frente, tá? Ideias de construção. Os seres humanos convivem com inúmeros outros seres vivos e não é difícil perceber isso. Ao passar em um parque, por exemplo, podemos observar a presença de árvores, flores e animais. Além disso, algumas pessoas costumam cultivar plantas em casas, outras têm animais de estimação. Para a maioria das pessoas, ter um animal de estimação é algo muito prazeroso. Eles nos fazem companhia, interagem conosco e nos proporcionam momentos agradáveis. Mas não podemos esquecer de que, como seres vivos, ele tem várias necessidades, sendo nossa responsabilidade proporcionar os cuidados adequados para seu desenvolvimento e bem-estar. Caso você tenha um animal de estimação, traga uma fotografia dele e cole em seu caderno. Caso não tenha, recorte de revistas e jornais ou imprima uma imagem da internet de um animal que você gostaria de ter. Isso é se nós estivéssemos na escola, né? Você ia trazer uma foto do seu animal, mas como você, ou se você não tem, você ia imprimir da internet, mas esse aqui não dá para fazer, né? Mas esse aqui dá.
Agora preencha o quadro a seguir com as informações a respeito de animais de estimação. O animal de estimação é um... Qual animal de estimação você tem? Se você não tem, você vai imaginar um que você gostaria de ter, ou que a sua avó tem, né? Alguém da família tem um animal de estimação, você pode escrever ele ali, tá? Então, você vai dizer se o seu animal de estimação, ele é um cachorro, ele é um gato, é um coelho, é um peixe, né? Pode ser um peixe, um pássaro. Cada um tem um animal de estimação. O seu nome é? Você vai pôr ali qual o nome que você deu para ele, né? E se você não tem, qual nome você gostaria que ele tivesse? Ele vive em ambiente. Que ambiente que ele vive? Ele é aquático, ele vive na água, é um peixe, né? Se ele é um peixinho, ele vive no aquário. Se ele é um gato, um cachorro, ele vive no chão, né? Eles caminham no chão. Se é um pássaro, ele voa. Ele se alimenta se é um peixinho, também tem a raçãozinha do peixinho, né? Se é o cachorro, tem a ração do cachorro. Se é o gato, tem a ração do gato, né? O pássaro também tem a comidinha dele. Daí se põe lá do que o seu animal se alimenta. Ele se locomove. Como que ele se locomove? Andando, nadando, se é um peixe nadando, se é um pássaro voando, se é um cachorro andando, né? Como nascem seus filhotes? Então, se ele é um cachorro, ele nasce da barriga da mãe, né? Se ele é um pássaro, o pássaro põe ovo. O elefante também, o coelho também, se ele é um coelho, né? Põe ovo. Só se é um cachorro ou um gato, daí eles nascem da barriga da mãe, né? Se o seu animal é um cachorro, ele nasce da barriga da mãe, né? Agora, se ele é um peixe, ele nasce do ovo. O pássaro. Do que você mais gosta nele? Você sabe, né? Você gosta do seu animalzinho, você vai dizer do que você gosta mais dele. Agora que você reuniu várias informações sobre seu animal de estimação, sobre aquele que gostaria de... Agora que você reuniu, organização, várias informações sobre o seu animal de estimação ou sobre aquele que você gostaria de ter, reúna-se com um grupo de até... Então, isso não vem ao caso porque nós não estamos na escola, né? Nós precisamos reunir com os coleguinhas e cada um falar sobre o seu animal. Mas... Construindo conhecimento. O que é um ser vivo? Existem muitos tipos de seres vivos no planeta. Eles podem ser de tamanhos, formas e cores bastante diferentes. Podem viver na terra ou na água, em locais muito quentes ou muito frios. Alguns produzem o próprio alimento, enquanto outros se alimentam de outros seres vivos ou de parte deles. Observe os exemplos apresentados na ilustração. Então, aqui nós temos, essa figura aqui, os micro-organismos são muito pequenos. Não conseguimos enxergá-los sem a ajuda de aparelhos que ampliam a imagem, como os microscópios. Então, esses são micro-organismos, eles são seres vivos, mas a gente não consegue enxergar, né? Ele pode estar em qualquer lugar, na Terra, qualquer lugar, mas a gente não enxerga eles. Como agora, né? O atual coronavírus, ele é um ser vivo, ele é um vírus. A gente não enxerga, mas ele faz um estrago danado, né? Ponha todo mundo dentro de casa, muda tudo, né? O mundo transforma por causa de um ser que a gente nem consegue enxergar. Então, é o famoso coronavírus de hoje, né? Nós temos que tomar todos os cuidados, porque ele é um ser vivo, né? Mas
nós estamos sabendo, né, que temos que se cuidar muito para que eles não conseguem chegar até a gente, né? Então, os peixes são animais que vivem na água. As árvores e as outras plantas reproduzem do seu próprio alimento. Ninguém alimenta, a gente dá água, né, para a planta, para uma plantinha, a árvore, mas o alimento, elas se alimentam sozinhas, né? Não precisa alimentar uma planta, basta dar água para ela, né? As borboletas são animais terrestres voadores. As borboletas, quando elas são largatinhas, né? Até ela virar uma borboleta, ela rasteja pela terra, mas quando ela vira borboleta, ela voa. Os seres humanos se locomovem com pernas e pés e se alimentam de plantas e de outros animais. Os seres humanos, eles caminham, né? Tem pernas, tem pés, né? Nós, aí se alimenta de plantas. Tudo que a gente se alimenta é plantado, né? O arroz é uma planta, o feijão é uma planta, então a gente se alimenta de plantas e de animais, né? A gente come carne. Aí aqui, ó, preste atenção lá, ó, um bosque, né? Aí foi falado de alguns animais, mas olha que você pode ver, tem um cachorro, aqui tem pássaro. Lá em cima daquela pedra, ó, tem um sapo, né? Aqui tem o cogumelo também, né? Ele se alimenta de outros seres vivos que já morreram. O cogumelo, ele parece uma coisa morta, né? Você olha, você vê, não sei se vocês já viram em algum lugar, em cima de algum pau podre, tem um chapéuzinho assim, parece uma coisa morta, né? Mas ele é um ser vivo. Apesar da diferença, todos os seres vivos têm características comuns. Eles nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. O tempo entre o nascimento e a morte de um ser vivo é chamado de ciclo da vida. A Terra antes dos seres vivos. Segundo os cientistas, o planeta Terra se formou há 4,5 bilhões de anos. Naquela época, o planeta era muito diferente do que é hoje. A temperatura era muito alta. Era formado principalmente por rochas derretidas e sua superfície era atingida por muitos corpos celestes. Essas características não permitiam o surgimento dos seres vivos. Então, aqui nós temos a transformação da Terra, né? Se hoje nós achamos que é quente, aí nessa época aqui nem seres vivos não conseguiam viver nela, né? A gente até vê aqui, parece uma brasa. Aí com o tempo ela foi se transformando. Esse aqui é o nosso planeta Terra hoje, né? Aqui a gente já consegue ver os verdes, os mares, né? Então, representação provável, aparência do planeta Terra no início da sua representação do planeta Terra. Com o passar do tempo, a Terra foi se resfriando e a superfície foi ficando mais sólida. Havia muitos vulcões em erupção e eles eliminavam gases e vapores que formavam nuvens. As tempestades com raios e trovões eram constantes. As chuvas ajudaram a resfriar o planeta e a água começou a se acumular, formando os primeiros oceanos. De acordo com os cientistas, os primeiros seres vivos surgiram nos oceanos primitivos há aproximadamente 3,5 bilhões de anos. Representação da formação dos primeiros oceanos na Terra. Então, aqui começaram a surgir os oceanos, né? Aí ficou aqui, ó, uma mistura de vulcão com oceano. O vulcão, eles existem até hoje, né? No Brasil não tem vulcão, mas tem outros países aí que ainda existem os vulcões, né? Eles permaneceram. Dos primeiros seres vivos até hoje. Os primeiros seres vivos eram muito simples, parecidos com alguns micro-organismos que vivem no planeta até hoje.
Com o passar do tempo, muitas modificações aconteceram. Os novos tipos de seres vivos surgiram. Algumas dessas formas de vida existem até hoje, enquanto outras já foram extintas, ou seja, deixaram de existir. A seguir, conheça alguns organismos que já viveram na Terra, né? E que não vivem mais, eles já foram extintos. Como nós já vimos aqui, os dinossauros, né? Muitos dinossauros eram terrestres, alguns andavam sobre 4 patas e outros sobre 2 patas. A maior de todos os dinossauros conhecidos chegava a 40 metros de comprimento. Muito grande, né? 40 metros de comprimento. Dá para você imaginar o tamanho desse dinossauro? Nossa, muito grande. Aí aqui tem os anomalocaris, nome estranho, né? Eram animais marinhos que nadavam e se alimentavam de outros animais. Tinham aproximadamente 1 metro de comprimento. Ele é um camarão, né? Tipo um camarão gigante, né? Que ele já existiu, né? Hoje ele não existe. Hoje existem os camarões, mas os camarãozinhos, mas esse aqui é um animal gigante, né? Pelo tamanho que eles são tão pequenininho, né? Que ele é perto de um camarão pequenininho, ele é um camarão gigante, com 1 metro, né? Os animais, os mamutes eram animais terrestres que se alimentavam de plantas. Eles convivem com seres humanos e tinham até 5 metros de altura. Eles conviveram com seres humanos, né? Porque ele também não existe mais. Até tem um desenho, né? Agora fugiu da cabeça da prof o desenho lá, que tinha um mamute, né? Tinha esse bicho aqui lá no desenho, ele parece um elefante, né? Só que ele não existe mais, né? Hoje tem um elefante. Esse mamute aqui não existe. Os fósseis. Como sabemos que os dinossauros e outros seres vivos que não existem mais habitaram na Terra? Isso é possível graças ao estudo dos fósseis. Os fósseis são restos e vestígios de organismos que viveram na Terra e que foram preservados em condições especiais. Quando os seres vivos morrem, na maioria das vezes seus corpos são decompostos e deixam de existir em um tempo relativamente curto. Para que ocorra a formação de um fóssil, os restos do ser vivo não podem ser decompostos, ou seja, devem ser preservados. Isso pode ocorrer se esses restos forem rapidamente cobertos de pequenos fragmentos de rochas, chamados de sedimentos, os quais são posteriormente compactados, formando novas rochas que vão conter os fósseis. Esse processo leva milhares de anos para completar. Os restos dos seres vivos também podem ser preservados quando são congelados ou ainda quando são cobertos por uma resina produzida por plantas, chamada de âmbar. Muitos fósseis são formados a partir das partes duras dos seres vivos, como ossos, dentes e conchas. Existem também fósseis de pegada e impressão de formas de seres vivos. Então, existem os ossos, né? Um fóssil é um osso, né? É ossos. Vamos achar um fóssil de um dinossauro. Isso aqui é o fóssil do dinossauro, mas aqui está o esqueleto todinho dele, né? É um fóssil todo formado, né? Tá todo o esqueleto dele ali. E eles também podem ser encontrados nas rochas, né? Tipo, forma de pegadas. Que nem aqui nós temos a pegada de um dinossauro. Olha o tamanho dessa pegada, ó. Aqui tem a mão de uma pessoa. Olha só o tamanhozinho da mão dela.
né? Diante da pegada aqui. Aí aqui é uma impressão de uma planta fossilizada. Também é uma planta que foi coitada aqui na pedra, né? Aí é o fóssil de inseto preservado em âmbar. Esse aqui também é um inseto, né? Que está preservado aqui numa rocha, né? Tipo umas rochas, né? E preserva as pegadas, coisas, daí para depois as pessoas conseguem estudar por aquilo ali, né? Existem estudos, como vamos ver. Os cientistas que estudam os fósseis são os paleontólogos. Eles ajudam a revelar a história dos seres vivos no planeta. Pelo registro fóssil, é possível estimar quando surgiram alguns grupos de seres vivos que vivem na Terra ainda hoje. Os cientistas estudam a idade do fóssil mais antigo já encontrado para certo grupo. E a partir daí consegue estimar quando aqueles seres vivos passaram a existir na Terra. Vejam alguns exemplos a seguir. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? Esses seres vivos daqueles existem até hoje. Mas com o estudo, né, dos paleontólogos, que é uma pessoa que estuda, ele tanto estuda o fóssil das coisas, dos animais que já estão extintos, como eles estudam o que existe até hoje, sabe dizer quantos milhões de anos já existe na Terra, né? Aí vamos ver este daqui, ó. Grupo das águas vivas surgiu entre 650 e 600 milhões de anos. Vive até hoje, mas quantos milhões de anos já existe, né? O grupo de insetos com asas, como a libélula, surgiu entre 360 e 300 milhões de anos. Esse inseto aqui, a libélula, né? Ele é um mosquito, um inseto, né? Também já vive na Terra há muitos anos. Daqui é o grupo de pinheiros, aqui, ó, grupo de plantas, né? Que a plantas também é um ser vivo, né? Grupo de plantas do qual os pinheiros fazem parte surgiu há cerca de 200 milhões de anos. Então, esse aqui é o pinheiro, né? Que a gente fala o pinheiro de Natal, né? Então, ele já existe também há milhões de anos. O grupo das tartarugas marinhas surgiu há cerca de 100 milhões de anos. Isso aqui é as tartarugas, né? Elas vivem até hoje, mas ela surgiu há 100 milhões de anos.